Boa noite a todos, cumprimento... Com a palavra o vereador titular, Marciano Dalmolin. Obrigado, senhor presidente. Então, cumprimento a todos, cumprimento os colegas vereadores que se fazem presente, cumprimento nossos colegas servidores da Câmara, que estão dando andamento aos trabalhos com muita maestria. Cumprimento o vereador Gilson também, grande parceiro nosso na Câmara de Vereadores. Cada vez que eu vejo um tema, Gilson, que você brigava, eu lembro de ti, que você sempre lutava muito pelas demandas. Cumprimentar o Thomas também, representando a imprensa camponovense. E dizer que os trabalhos da Câmara de Vereadores continuam, a gente está tentando alinhar da melhor forma possível com a ajuda dos servidores, especialmente nesse momento que a gente acabou reduzindo os quadros da Câmara, então é um desafio, nós temos que analisar os cargos, ver como que vai estar o andamento da Câmara de Vereadores, como já foi muito discutido aqui agora com a saída do Balcão da Cidadania. Esse é um tema que eu falo com muita tranquilidade. Quando a gente trata de transferência, na verdade é uma exclusão, né? Porque a gente vai buscar realmente extinguir o Balcão da Cidadania pelo fato dele perder a razão de existir. Simplesmente por isso, não tem mais lógica nenhuma existir a lei na Câmara de Vereadores se nós não prestamos mais o serviço. Eu ouvindo atentamente o posicionamento de cada vereador, inclusive foi citado da questão política, vereador Tadeu, não tem nada disso, a gente de forma alguma está levando para o lado político as situações, mas pelo lado de eficiência, e eficiência da administração pública. Nós temos que sempre estar basilados nos princípios da administração, e é isso que a gente tem que preservar sempre. Eu falo que quando se trata do dinheiro público, é dinheiro dos outros, o dinheiro não é meu, eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande com isso. Se fosse possível, a Câmara de Vereadores abraçar todas as pessoas que procuram uma vaga de emprego hoje. Não há possibilidade. Enquanto eu reconheço muito o projeto Vereador Crespo, sem dúvida foi um projeto importantíssimo. Eu tive 4 anos nessa casa acompanhando os atendimentos do Balcão da Cidadania e não questiono nem um momento, vereador Tadeu, da importância do Balcão da Cidadania nessa casa, principalmente no período de pandemia, enquanto o INSS da vida estava fechado, a Previdência, quem dava a cara a tapa eram os servidores aqui da Câmara de Vereadores, com o vírus circulando, eram as meninas aqui que faziam atendimento e, por sinal, um bom atendimento à comunidade camponovense. Acontece que agora nós vivemos outro momento. E a vida é feita de ciclos. Nós vivemos momentos diferentes, vereadora Celina. Com o Agiliza, como eu falei antes, não há mais razão de existir o Balcão da Cidadania. Primeiramente, que o serviço estava sendo atendido de maneira duplicada. Se atendia aqui, se atendia no balcão. Eu participei de uma reunião com o Ministério Público, inclusive eu defendi na época a permanência do balcão aqui, porque nós não tínhamos ainda todos os serviços atendidos no Agiliza, que o Ministério Público já visualizava que não era uma atividade típica do Poder Legislativo. A nossa principal função aqui é fiscalizar, criar leis, e assim por diante. Essa é a nossa atividade típica. Imagine se o Poder Legislativo começa a usurpar poderes de outros órgãos. Eu vou precisar aqui uma sala para fazer boletim de ocorrência, como já foi feito, mas o Agiliza já está fazendo. Então, se nós começar a tentar abraçar todo mundo, daqui a pouco nós vamos ter que ter um terminal da rodoviária. Dando um exemplo grotesco nesse sentido que o serviço já é prestado pelo Agiliza. Nesses 2 primeiros dias, ontem e hoje, o Agiliza fez 13 atendimentos do Balcão da Cidadania. Então o pessoal já foi para lá. Depois que a gente divulgou, o pessoal já foi para lá. O Agiliza atendeu desde o início da sua criação, para vocês terem uma ideia, mais de 180 mil camponovenses. Mais de 180 mil pedidos. Você veja a grandeza, né, e a importância desse órgão. 180 mil pedidos registrados, tem lá, tem dados, tem gráfico. Em 2 dias, o Agiliza atendeu 618, né, registrou 618 atendimentos. Então você veja a importância do Agiliza para Campos Novos e nós temos que levar essas pessoas para lá porque eles vão se interar com outros serviços. Então às vezes ele vai chegar lá e ele já vai ser direcionado para um atendente do órgão. Como eu falei, nós fizemos uma reunião com a Agiliza, foi alinhado alguns serviços que a Câmara não atendia, como, por exemplo, os cartórios, já está atendendo. Então, a comunidade não vai ter prejuízo nenhum. O vereador Tadeu questionou a situação do horário. O Agiliza atende das 7 da manhã. Quem foi que questionou?
O vereador Rui, desculpa, vereador Tadeu. O Agiliza atende das 7 da manhã às 18h45, sem fechar ao meio-dia. Então, 15 minutos só de diferença com a Câmara de Vereadores de Campos Novos. Importante, eu até fiz questão, a primeira coisa que eu peguei quando eu assumi como presidente foi a planilha de custos da Câmara de Vereadores. Isso era uma obrigação minha. A primeira situação, ver o que o Poder Legislativo estava gastando e como estava gastando. Aí até o vereador Pedroso até relatou que acabou não sendo consultado com relação a essa decisão do Agiliza. Muitas vezes eu fui figura decorativa nessa mesa. Muitas vezes, vereador. Que várias ações eu não fui consultado também. Fique à vontade. Até se me permite uma parte, como eu já deixei aberto a parte. Sim, fica à vontade. Como eu lhe falei, é uma prerrogativa do senhor. Eu me recordo quando fui presidente que eu tomei várias atitudes sozinho, mas sempre levei todo mundo junto comigo. Então, se o senhor está falando de alguém que, na presidência que ele deixou como decorativo na mesa, esse alguém não fui eu. Eu acredito que o senhor pode falar com propriedade. Não estou falando que foi o senhor, mas então, muitas vezes eu não fui consultado de várias decisões. Então, até entendo a sua revolta, mas não devolvendo em quem não fez isso com o senhor, que o senhor vai ter algum sucesso. De forma alguma. E sabe que eu lhe respeito muito bem, tanto como pessoa quanto como o nobre Edil que é, mas o que eu externei não foi uma mentira. Eu não fui consultado, nós não nos reunimos, mas, como ressaltei, respeito porque é uma prerrogativa do presidente. Exato. O tempo já está quase esgotando. Tá, pode ficar à vontade. Exatamente, mas eu até não fiz questão de constar, não constei os vereadores, porque a ideia, já como a gente já vinha com a recomendação do Ministério Público, nós não temos outra alternativa. Então é a questão, inclusive, de consciência. Eu só queria comunicar que terminou o tempo, mas nós prorrogo. Não, que passou das 10. Isso. Isso mesmo. Só vereador Dalmolin, só para complementar, eu me referi à questão de não ser chamado, porque era algo que nós deveríamos conversar. Como nós somos da mesa, nós estamos já tem a recomendação, eu sei que tem essa recomendação lá de trás do Ministério Público. Nós tivemos aquela reunião que o senhor esteve, eu estava junto, mas é só nesse sentido, mas, como eu falei, respeito à prerrogativa do presidente. Principalmente, como eu já relatei, nós não tínhamos outra saída. Inclusive, hoje eu estive fazendo uma visita ao Ministério Público, passei essas situações, inclusive a nossa intenção é buscar agilizar a questão do processo seletivo, simplificado nesse momento, que posteriormente tem que ser feito um concurso público, só que agora no momento de pandemia não exige. Tem que se verificar a necessidade de vários cargos dentro da Câmara. Nós não podemos ficar com 2 efetivos apenas, que chega no momento de troca de legislatura, ter que a nossa contabilidade operar os equipamentos eletrônicos para transmitir ao vivo, isso é um absurdo. A Câmara, com a idade que existe, nós não temos um quadro de servidores, vereador Rui. Isso eu falo que não pode acontecer. Nós não temos quadro de servidores. É todo mundo contratado. Eu nunca vi disso. Nunca vi uma situação como essa. Que você, se não tiver a Ana e não tiver a Joelma, ninguém consegue dar continuidade nos trabalhos. Aí troca todos os servidores, volta do zero os trabalhos da Câmara de Vereadores. A Ana se vira nos 30 sozinha. Então isso tem que ser revisto na hora de mexer no plano de cargos e salários. Então por isso, inclusive eu manifestei isso ao Ministério Público, que eu estou analisando quais funções de fato há necessidade. Como bem falou a vereadora Celina, ela trouxe essa indicação para fazer a mudança na central telefônica, e foi a primeira coisa que eu acatei como presidente dessa casa, porque eu vi que órgão público nenhum mais tem hoje essa prerrogativa de ter um operador de central telefônica. Lá na delegacia, quando a gente está de plantão, que não está no sobreaviso, a gente faz BO, atende telefone, faz tudo ao mesmo tempo. Aí aqui na Câmara de Vereadores, nós temos operador de central telefônica num turno e no outro. Não existe um negócio desse. Primeira coisa, trouxemos a central aqui para baixo, vai ter uma secretária eletrônica que vai direcionar, como é feito na polícia, por exemplo, vai direcionar as ligações, e cada gabinete vai efetuar suas ligações. Aí parece que... olha o absurdo, o vereador precisa ligar, ele liga para o operador de central telefônica, o operador de central telefônica devolve a ligação. Não existe mais isso, gente. Eu falo, são outros tempos. Então nós vamos já economizar com 2 servidores, que a central já está aqui embaixo, só falta fazer a gravação.
Nós vamos economizar com 2 assessores comunitários, com a Agiliza, já presta serviço, usando estagiários, inclusive, e nem por isso o serviço é de menor qualidade, muito pelo contrário. Eles têm senha, têm organização, têm um espaço adequado. Se precisar encaminhar para outro órgão que não consiga resolver, eles já mesmo encaminham. Né? E a gente está avaliando a questão da recepcionista agora, como falei para o Ministério Público. Nós vamos usar outro servidor, vou usar o meu assessor parlamentar para ficar ali, como eu falei, já adiantei isso para o Ministério Público, eu quero analisar a necessidade desse cargo. Quero analisar a demanda, ver quantas coisas ele realiza ali, para nós saber lá na frente como é que nós vamos fazer. Nós vamos ter que fazer. Eu já falei para o promotor que nós vamos agilizar o processo seletivo para contratar recepcionista, o quanto antes. Nós precisamos fazer isso. Mas nós precisamos se mexer. Essa orientação do Ministério Público, essa recomendação, já veio faz tempo e até agora não foi mexido em nada ainda para fazer o processo seletivo. Então, a primeira coisa que eu fiz, não tem nada político. Eu tinha uma recomendação do Ministério Público que eu preciso seguir. Fui lá, fiz as exonerações e deixar de acordo, porque tudo que vier, toda recomendação que vier, nós vamos conversar, vamos acatar o mais rápido possível. Então, essa é a nossa ideia, é trabalhar com responsabilidade, é trabalhar com zelo ao recurso público, vários outros contratos, como eu disse para vocês, no primeiro dia eu peguei a planilha de custo, e vários contratos eu vou encerrar. Vários contratos que eu entendo que não tem necessidade nenhuma, não atendem o interesse público, que eu vou encerrar. E um deles, por exemplo, é o sistema que é pago para manter o balcão de cidadania. A gente paga um valor a mais para a Lancer para poder manter o sistema. Nós vamos encerrar o contrato. E nós vamos encerrar mais uns 2 ou 3 contratos aí, que eu vou apresentar depois em números, qual que vai ser a economia para a Câmara de Vereadores, e eu preciso que alguém diga qual o prejuízo público que vai ter com o encerramento desses contratos. E volto a deixar o desafio aqui. Se trazer alguma pessoa aqui que foi prejudicada, que não foi atendida, não agiliza, eu me comprometo a lutar para trazer o balcão da cidadania de novo para cá. Mas a pessoa tem que comprovar que foi lá e não foi atendida, e o serviço não seria prestado, e só aqui estava sendo prestado. Várias vezes falava na Câmara, senhor vereador, que era pedido lá, pedido aqui, Não, eu me refiro em pedidos que nem dependem da prefeitura. Por exemplo, um pedido cartorário não depende da prefeitura. Fazer um currículo não depende da prefeitura. Pedir uma certidão ou um RG não depende da prefeitura. Ou vereador Tadeu, aqui na Câmara de Vereadores, a Câmara atendia algum pedido de execução? Senhor vereador, eu respeito o senhor, já está acabando o seu horário, mas o senhor falava várias vezes que o senhor pedia e não era resolvido o problema. E que até na Agiliza o senhor ia e não era resolvido o problema. Então, aí fica para a população dizer o que é e o que não é. Mas respeito o senhor com todo o carinho aí e tenho certeza que o senhor vai ser um bom presidente. Então, só agradecer a todos, desculpa o horário avançado do meu tempo, né, deixar uma boa noite a todos e principalmente muita saúde. Devolvo a palavra ao vice-presidente, vereador Rui Jorge Tomazoni.